Bom dia, pessoal! Vamos então começar a nossa aula de hoje. Muita animação. Gente, deixa eu te explicar. O link tá lá no WhatsApp, né? Agora que a videoconferência tá já acontecendo, só dá para eu pedir para vocês falarem para ela tentar reiniciar e tentar acessar de novo, tá? Não tem muita opção. Vamos juntos? Vamos lá? Gente, eu quero todo mundo agora na sua apostila, lá na página de número 55, vai falar um pouquinho sobre a história de René Descartes. E eu vou contar nesse momento com a participação de vocês. Espera um pouquinho que a tia não ouviu. Quem está falando? A senhora não vai fazer chamada? É que fica gravado aqui pra ti, Erasmo, tá? Então eu tenho o nome de vocês aqui, tá? Por causa do tempo, vou fazer logo. Tá, peguem a apostila, enquanto eu vou escolhendo aqui quem vai ler pra gente. Ah, vai ser a aniversariante. A apostila já tá. Tá bom? Caterine, abre aí na página 55, Princesa da Tia, por favor. Oi. Oi. Isso, do livro 2. Meu celular tá doido, eu vou sair e voltar pra aula, tá? Tá? Isso, abre lá na página 55. É esse trechinho aqui, ó, desse tiozinho cabeludo. Ele foi uma pessoa muito importante, tá, para matemática. Hoje em dia, se a gente pode usar o GPS, se a gente pode andar de avião e não bater lá no céu um avião com o outro, raras exceções, né? É graças a esse pensamento que foi desenvolvido há muito tempo atrás. Então a Caterine vai ler pra gente, por favor, a história da matemática que tá lá na página 55. Página 55. Só quero o microfone da Caterine ligado e os demais desligados, tá bom? Me colocaram de novo, tia Lúcia. Eu tô te ouvindo. Tá, mas René Descartes foi um matemático, filósofo francês que viveu durante o século, calma aí, eu consegui. 17. Por sua notória contribuição para a ciência. Ele é conhecido como o pai da matemática moderna. Seu modelo de pensamento científico até hoje é utilizado como método básico para analisar experimentos e tirar conclusões. Descartes fez seu estudo em diversas áreas da física e dentre elas a física ótica, que estuda os fenômenos da luz a partir de linhas geométricas. Entre suas publicações, há um texto inteiro dedicado à geometria, no qual Descartes transpõe os problemas geométricos para problemas numéricos, através da medição em escala da distância entre as retas a partir de um sistema de coordenadas. Gente, só um minutinho, Kati. Todo mundo grifa pra tia nesse texto a palavra coordenadas. Ela é uma palavra importante, tá? Depois que a Kati grifar, pode continuar a leitura. Já? Foi com base em suas ideias que se desenvolveu a geometria analítica. Coordenadas. É a última palavra do primeiro parágrafo. Tá? Pode ler, Kati. Foi com base em suas ideias que se desenvolveu a geometria analítica, que é justamente a geometria que trata cada ponto do plano como um par ordenado. É em homenagem a este matemático que chamamos até hoje o plano unido de um sistema de coordenadas de plano cartesiano. Muito bem. Então ontem, na aula de ontem, para quem estava aí assistindo, a tia fez um breve comentário sobre o plano cartesiano. Mas o tempo já estava acabando, né? Então eu deixei para continuar na aula de hoje a nossa explicação tintim por tintim, tá certo?
Então, pessoal, o plano cartesiano, ele vai ser como se fosse um mapa, onde a gente vai ter lá linhas na vertical e linhas na horizontal, certo? Essas linhas são chamadas de eixo, tá? Então, a linha que tiver na horizontal vai ser chamada de abscissa. E a linha que tiver na vertical, ela vai ser chamada de ordenada. Cada abscissa é representada pela letrinha X. E cada ordenada é representada pela letrinha Y, tá? Então, a tia vai fazer aí uns desenhos no quadro. Ó, tem um pessoal pedindo para entrar aqui. Pronto, vamos aí admitir as pessoas. Pronto, acho que agora vai dar boa. Fofoléticos. Então, a tia vai agora fazer aqui alguns exemplos para vocês. Vamos lá. Pegar meu pincel mágico, né? Professora, em que página você tá? A tia leu um texto que tá na página 55. Tá? Ó, então vamos lá, queridos. Acho que tá para visualizar, né? Então, ó, essa linha que parece aí um crucifixo, né? É a representação do plano cartesiano. Então, esse eixo aqui, a tia vai pôr um xizinho só para vocês irem entendendo como é que a gente vai fazer para encontrar os valores aí dentro, tá bom? Deixa a tia aceitar mais crianças aí que estão pedindo para entrar. Já. Erasmo, é você que tá falando? Sim, desculpa por eu ter atrasado um pouco, Aham. porque eu tinha me botado em espera. Tá bom. Agora desliga o microfone e depois no final eu pergunto se alguém tem dúvida, tá bom? Pra não distrair a tia, tá? Beijo no coração. Vamos lá então. A gente tava falando sobre o plano cartesiano. Muito bem. Então, gente, a primeira coisa que vocês têm que entender é que cada pedacinho desse plano é chamado de quadrante. E eles vão ser simétricos. O que é ser simétrico? Ó, esse lado aqui a tia tem o olho esquerdo. Desse lado aqui a tia tem o olho direito. Então quer dizer que meu rosto é simétrico. Tudo que tem de um lado tem do outro. No plano cartesiano é assim. Aqui no eixo X, ó, a gente tem o número 1. Então aqui no outro lado a gente vai ter o menos 1. Vocês ainda não vão trabalhar o hemisfério negativo, mas eu quero que vocês saibam que ele existe. Tem mais uma pessoa chegando aí, o Antônio. Então, gente, aqui ó, no eixo Y a gente tem o número 1. Então aqui embaixo a gente vai ter o número menos 1. Vamos trabalhar agora nessa parte da linha X e nessa parte da linha Y. A tia vai colocar aqui até o número, sei lá, 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui a tia tem, lembra que eu falei que o X representa a abscissa? Então, ó, abscissa 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui no eixo das ordenadas, a professora também vai fazer a mesma coisa. Vou colocar 6 numerozinhos. Mais uma pessoa chegando aí, a Sarinha. Vamos lá, gente, ó. Então aqui vai ter o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. Não é verdade que lembra tipo a graduação de uma reta, de uma régua, né? Então, como é que agora eu vou fazer para achar? Lembra que eu pedi para vocês grifarem no texto a palavra coordenadas? Então, quando fala assim coordenadas, vai ser como se fosse o endereço, tá certo? Como se eu quisesse chegar naquele endereço. Então, como que eu vou dar as coordenadas? Através dos pares ordenados. Tá vendo a palavra par ordenado? Vem de ordem. Então, quer dizer, a ordem é importante. Então, toda vez que aparecer o primeiro número, ele vai sempre representar o X. E o segundo número vai sempre representar o Y, tá? Então, vamos memorizar essa parte. A tia vai escrever aqui no cantinho, ó. Par
ordenado. E vou grifar a palavra ordenado pra gente lembrar. No par ordenado, sempre o primeiro valor vai representar o x e o segundo valor vai representar o y. Ou seja, galera, a ordem é importante. Aí a professora vai pegar aqui alguns exemplos para ficar bem claro pra gente como é que faz esses esquemas. Bom, primeiro a tia vai chamar de ponto A e eu vou pegar os numerozinhos. A, 1 e 2. B, 3 com 4. Tá certo? Vamos achar aqui no nosso plano cartesiano os pontos A e o ponto B. Vamos junto com a tia? Ó, o ponto A, o primeiro valor se refere ao x, o segundo valor se refere ao y. Então, é obra do destino, eles vão se encontrar. Observe, ó. Se a tia fizesse aqui duas retinhas, eles iam se encontrar nesse ponto. Lembra que eu falei para vocês lá no começo da geometria que o ponto na geometria é representado por letra maiúscula do alfabeto? E esse ponto a tia chamou carinhosamente de A. Tudo bem? Achei o primeiro ponto. Vamos agora achar o segundo. Ó, ponto B, o número 3 com o 4. Aí eu venho o 3 aqui no X, 1, 2, 3. E o 4 aqui do Y, 1, 2, 3, 4. Vamos lá, obra do destino, fazer trilha sonora. Vamos lá, ó. Ixi, aqui não ficou reto não. Deixa eu ajeitar. Aí, ó, que lindo, que romântico. Esse aqui vai ser o nosso ponto B. Tudo bem, crianças? Estão entendendo? Agora, a tia vai fazer algumas observações. Professora, Oi. tem gente tentando entrar, eu acho. Tem gente tentando entrar. Ana Beatriz, pronto. Obrigada. Gente, o ponto C, a tia vai chamar de 0 com 5. O ponto D, a tia vai chamar de 5. Vai trabalhar nisso esse ano. Vai mesmo? 5 com 0. E o ponto E, a tia vai chamar de 5 com 5. Esses exemplos, galera, eles são de propósito, porque são as coisas mais bizarras que podem acontecer. Quando um par ordenado, um dos elementos for 0, a gente vai marcar no próprio eixo onde está aquele ponto. Como assim, professora? Vamos olhar, queridos, ó. Aqui tá vendo o ponto 0 com 5? Então, significa que o zero... faltou falar uma coisa. O zero na matemática, no plano cartesiano, é chamado de origem. E ele é exatamente, ó, o cruzamento das duas retas, dos dois eixos. Então, o zero tá bem aqui, ó. Certo? Muito bem. Então, ó, quando uma das coordenadas forem 0, o que vai acontecer? No eixo onde tiver um número diferente de 0, a gente marca o pontinho. Vamos lá, ó. O x é 0. E onde está o 5? Tá no eixo y. Então, eu vou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou marcar exatamente em cima do eixo o nosso ponto C. Entenderam como vai marcar? Vamos ver a situação ao contrário, ó. Agora a gente vai marcar o ponto D. O 5 está no eixo do x, das abscissas. E o 0 está no eixo das ordenadas. Onde eu vou marcar esse ponto no plano cartesiano? No número diferente de 0. Então, ó, o 0 do y tá aqui, mas o x é o 5. Então, eu vou marcar lá. Vamos juntos? 1, 2, 3, 4, 5. Ó, marco exatamente na linha, no eixo x, no eixo das abscissas, o nosso ponto D. Tá certo? De dinossauro, de dragão.
de que mais? Dromedário, né? Muito bem. Que mais? Agora, vamos... Erasmo, agora a tia não pode te atender. Desliga seu microfone, anota a sua dúvida. Daqui a pouco eu deixo vocês perguntarem, tá bom? Deixa a tia continuar. Fofonéticos. E outro exemplo, que é aqui, ó, na letra E, é quando a gente tem nos dois eixos o mesmo número. Vamos encontrar esse ponto no nosso plano cartesiano? Olha que lindo. Eu vou sair aqui do número 5 e vou encontrar com esse número 5. Então, ó, obra do destino com a trilha sonora. Aqui, ó. O que sobrou a tia apaga. Então, o ponto 5 com 5 vai ser pela letra E. Lembrando o conceito da geometria. Todo ponto é representado por letra maiúscula do alfabeto. Beleza? Tranquilo? Né que é bonitinho? Então, vocês vão praticar bastante no livro de vocês como encontrar esses pontos, tá? É bem legal, é bem tranquilo. Agora, a gente vai para os conceitos da aula de hoje. E a tia... deixa eu sentar um pouquinho para ver vocês melhor. Então agora, acabou esse conceito, né? Então a tia vai depois passar as atividades para vocês. O que é importante, queridas crianças, queridos alunos, que vocês não deixem de fazer a tarefa online. Com esse conteúdo, nós acabamos o capítulo 7. Então vocês têm que fazer a tarefa online até segunda-feira que vem, tá? Dia 15. Então, tenho aí uma semana para vocês fazerem. Acho que dá tranquilo para todo mundo participar. E colocaram no mudo. Quem apertou o mudo, gente? Para com isso. Tá, já tiraram. O Arthur ficou mudo. Agora já. Gente linda de Jesus. Então, fica pro dia 15 nossa tarefa online desse capítulo. E a tia vai começar o capítulo 8 agora. Desliguem os microfones fofoléticos. O capítulo 8... Ok? Tia, agora pode tirar. Olha, não tá aparecendo pra mim. Ele tem que solicitar de novo. Tá? Gente linda de Jesus. Quem tá perguntando? É o Erasmo. Oi, Erasmo. Fala. Isso aí que a senhora acabou de fazer é tipo, é a mesma coisa do triângulos ou da geometria? Não, é assim, Erasmo. Esse conteúdo, ele vai fazer parte também ali, é que as coisas se misturam, né? Que nem naquela música da Malhação, tá tudo conectado, né? Brincadeira. Os pontos cartesianos, eles podem formar figuras geométricas, são conteúdos relacionados, tá certo? Mas lembra que a tia falou para vocês? O ponto, ele é a coisa mais simples da geometria, representado sempre por letra maiúscula do alfabeto. Esse é outro conteúdo, mas ele aparece aqui, né? Aí você pode perguntar por que esses pontos estão aí com forma de letra, né? É por isso, porque é um conceito da geometria, que todo ponto é representado por letra maiúscula do alfabeto, tá? Então, tia, é tipo assim, cada ponto desse daí pode formar uma forma geométrica? Não, cada ponto desse, Erasmo, é referente a um par ordenado. Então, quando a tia falou, lembra que eu pedi para vocês grifarem as coordenadas? Então, as coordenadas são os pares ordenados, tá certo? Se eu falasse para vocês assim, ligue esses pontos, se a tia falasse, ligue esses pontos, aí a gente podia ver que vai formar uma figura geométrica lá, sei lá, uma estrela, um quadrado, às vezes tem exercício assim, tá? Mas aqui não é o caso, aqui a gente está apenas aprendendo a interpretar um plano cartesiano, tá certo? Mas então isso daí é tipo, como é que é? Isso é tipo como se fosse uma coordenada de alguma coisa? Era pra representar isso? De certa maneira é, tá bom?
Agora fecha aí seu microfone para a tia poder continuar a aula, tá bom? Vamos junto, pessoal. Então essa era o finzinho da aula de ontem. Vou pegar aqui meu papelzinho da aula de hoje. Então hoje nós vamos começar uma revisão de um conteúdo que vocês sabem. Eu já percebi nas aulas que vocês respondem direitinho o conteúdo sobre frações, tá? Vocês sabiam? Eu sei que vocês sabem, né? Mas só pra gente relembrar. A fração, ela pode ser representada em diferentes conceitos. Então eu posso querer achar a fração com cara de quantidade, a fração como uma razão, que é quando a gente compara quantidades, a fração como numerador e denominador. Então são vários tópicos. A tia vai colocar os tópicos ali no quadro e vou dando exemplo para vocês pensarem junto com a professora, tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar sobre a fração. Como é que a gente escreve, né? E o que ela representa? A fração a gente sabe que sempre vai representar uma divisão. Isso tá claro para todo mundo? Acho que sim, né? Então sempre a fração é uma divisão. Vou apagar aqui nossos esquemas. E vamos começar nosso capítulo 8, né? Bonitão. Vamos lá. Opa! Então, primeiro, a fração, né, galera? Ela sempre é uma divisão. A divisão, ela pode ser representada por dois pontinhos. Assim, por exemplo, A dividido por B, ela pode ser A sobre B, sendo A e B números qualqueres, só que o B tem que ser sempre diferente de 0, né? Porque senão é uma indeterminação. Também tem algumas pessoas que escrevem assim, meio tortinho, né? Também não tem problema, tá? Tranquilo. Agora, vamos lembrar um pouco como se escreve a fração. Vamos pegar esse exemplo. 3 sobre 2, que é a mesma coisa que a gente falar 3 meios. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então, vamos lembrar como escreve? 3 meios. Vamos pegar outra fração. 3 sobre 100. Como a gente lê isso? 3 centésimos, né? Muito bem, vamos pegar outro exemplo. 4 sobre 10. Como é que a gente lê isso? 4 décimos, né? E quando é um número maior que 10 lá embaixo no denominador? Por exemplo, esse. Como é que a gente lê? Deixa eu pedir aqui, deixa eu ver... Pra Raquel Ludmila. Raquel, seu microfone tá ligado? Ludmila, que saudade dessa fofolética. Você tá bem aí, Raquel? Tá ouvindo a tia? Tá quieta. Olha, parece ela em sala. Um silêncio, só que não. Brincadeira. Gente, deixa eu ver o Josimar. Josimar, lê aí pra tia. Como é que eu faço a leitura dessa fração aqui? Tia, não sou muito bem em fração não, tia, não lembro não. Tá, então a tia vai te ajudar e nunca mais tu vai esquecer. Posso falar, por favor? Pode, o Arthur... Posso tentar chutar essa daí? Tia, posso tentar chutar? O Arthur vai falar pra gente. Galerinha, desliga o microfone e deixa o Arthur falar. Fala aí, Arthur, pra nós. 17, 19 avos. Isso, muito bem, tá? Então, Neto, guarda aí no seu coração. O número de baixo, quando ele for maior do que 10 e não for assim em décimos, centésimos, milésimos, a gente sempre chama de avos, tá bom? Então esse cara aqui, é 17, 19 avos. O primeiro número sempre se refere ao numerador. O numerador é o cara de cima e o denominador é o cara de baixo. Vamos escrever a fração lá? Pode falar. Mas não era 17 sobre 19 avos?
Pode falar direto. O sobre é indiferente. Você pode falar direto ou falar com sobre. Tanto faz. Então... É a parte do denominador e o dominador. 17, 19 avos. Ou pode escrever 17 sobre 19 avos. Tanto faz, tá bom? Então, o número de cima sempre é o numerador. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Numerador. E o de baixo é sempre o denominador, tá? Só pra gente lembrar que eu sei que vocês já estudaram isso lá no Fundamental 1, mas a gente vai precisar sempre rever esses conceitos. Bom, aprendido como se lê a fração, como a tia comentou com vocês, que toda fração ela pode ter significado diferente em diferente contexto. E aí, isso pega muita gente quando vai fazer a avaliação, a interpretação de texto. Então, a gente tem que aprender a interpretar. Essa aula é importante por isso. Então, a tia vai falar como interpretar cada tipo de situação. Vamos juntos. Mas eu sem querer sair. Sem querer sair, sem querer. Ah, tudo bem. Mas a tia tá te vendo aí, tá tudo bem. Agora, pessoal, vamos estudar. Vou apagar aqui e vou colocar o primeiro contexto. Olha só que bonitinho. Esse contexto... ele vai ser assim, quando é como parte de um todo, tá? Eu adoro chocolate, acho que vocês, a maioria pelo menos, gosta também. Então, eu vou pegar um exemplo de chocolate. Ó, faz de conta que a professora tem aqui uma barrinha que tem 4 pedaços de chocolate. Como eu gosto muito, o que eu fiz? Eu comi 1, 2, 3 pedaços. Então, não é verdade que esse exemplo que eu tô falando, ele é parte de um todo? Quanto que era o todo? O todo era 4 pedaços. O total sempre vai estar escrito no denominador da fração. Então, ó, a tia vai escrever aqui embaixo o número 4. E a parte que eu comi, foi quantas? 1, 2, 3. Então, ó, a gente tem aí a fração. Essa minha chaves ficou meio deformada, né, gente? Olha com carinho pra ela. Deixa eu ver se eu faço mais bonitinha. Pronto. Tá? Então, essa parte foi o que a tia consumiu. Foi a parte tomada em relação a um todo, a um total. Esse é o primeiro conceito nesse contexto. Tudo bem? Ficou entendido? Oi, tudo bem, Inácio? Tô te vendo aí. Vamos lá, gente. Pegar mais outro exemplo. Apagar esse. Vamos pegar outro conceito. Ó, a fração como um quociente. Vou anotar aqui. Fração como um quociente. Gente, lembrando que o quociente sempre é a resposta da conta de divisão. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Dividir 2 barras de cereal. Agora um exemplo mais light, porque se nós ficarmos comendo muito chocolate na quarentena vai dar ruim. Então vamos também de vez em quando comer barra de cereais, né, gente? Vamos lá. Então nesse exemplo a tia vai dividir 2 barras, tá, de cereal entre... Professora, Oi. eu não gosto de comer barra de cereal. Então a gente não vai dividir contigo, tá? Só vai dividir com 6 coleguinhas que gostem, tá bom? Fofonéticos, vocês concordam com a tia que essa situação a gente teria assim, ó, 2 barras, né?
E elas vão estar divididas em quantos pedaços? Hã? Aqui em 6, né? São 6 amigos. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Mas nós vamos dividir 2 barras de cereal entre 6 amigos. Então vamos supor que a tia pegasse um pedaço dessa e um pedaço dessa. Aí vocês concordam que aqui ia ser assim, ó, 1/6 e aqui também ia ser 1/6? Sim? Se a tia quisesse saber o total, como é que ia ficar? 2/6, não é? Porque eu posso fazer assim, não posso, ó. Quando o denominador é igual, a gente pode... Os denominadores são iguais, a gente só soma o numerador. Isso mesmo, parabéns. Então esse aqui era um exemplo da fração com um quociente. Eu vou citar mais 2 só pra gente refletir. Se eu fosse dividir 3 pacotes de bala para 10 crianças, é uma outra situação. E agora esse exemplo eu achei legal, gente, bem que eu queria, olha só. Dividir o prêmio da loteria no valor de R$300 mil entre 4 ganhadores. Quem queria ser um ganhador desse? Eu, né? Se eu fosse ganhadora de prato. Olha, se alguém aí ganhar na loteria, lembre que eu sou uma professora de matemática muito querida. Né, gente? Vamos lá. Então a tia vai dar esse outro exemplo pra gente aproveitar e fazer continha com ele, tá? Então olha só, o que esse exemplo tá falando? Que a gente vai dividir. Lembra que esse tipo de contexto era um contexto de quociente? Quociente é conta de dividir, ok? De divisão. Então a gente vai dividir o prêmio da loteria, dividir o prêmio da loteria no valor de R$300 mil. Põe R cifrão, né, para escrever dinheiro. Aí R$300 mil. Pode pôr um pontinho aqui só para lembrar a quantidade, tá? E esse valor foi dividido entre 4 ganhadores, tá? A pergunta que não quer calar: quanto cada um recebeu? Quanto cada um recebeu? Quanto que cada um recebeu? O que a gente vai fazer? A gente vai executar a conta de divisão. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar 300, deixa eu ajeitar aqui, os 300 mil, né, dividido por 4, certo? Isso não é a mesma conta que a gente fizesse assim, ó, os 300 mil dividido por 4? Vamos lembrar como escreve nesse algoritmo? Esse cara é o dividendo, esse é o divisor, aqui embaixo é o quociente e aqui vai vir o resto, né? Muito bem, vamos pegar essa dupla dinâmica. Quem na tabuada do 4 é mais perto de 30? Quem é? Alguém pode falar? Muito bem, Ana Beatriz. O 7. 7 vezes 4, que vai ser 28, né? E aqui vai sobrar 2. A tia vai baixar esse fofolético. Quem na tabuada do 4 é igual a 20? O número 5, né? 20 menos 20, nada. Sobraram 3 arinhos. A gente dá um chutinho neles assim, pã, e joga eles pra cá, ó. 1, 2, 3. Tchuque, tchuque, tchuque. Que número deu, gente?
75 mil. Isso é um problema, e todo problema matemático eu não posso deixar a resposta solta assim. Eu tenho que escrever a minha resposta. Então vamos escrever. Qual era a pergunta? Quanto cada um recebeu? Então, ó, cada ganhador recebeu R cifrão 75.000,00, né? Reais. Ponto. Tudo bem? Legal? Então, olha, vamos refletir. Nesse contexto, né, a fração representava um quociente. O que é um quociente? É um resultado da conta de divisão, que é o que aparece aqui, né? O quociente. Entenderam o jeito de pensar, né? Então, quando vocês forem fazer o exercício, pensa, né? Ah, essa aqui é uma fração do tipo quociente. Agora, a gente vai estudar a razão como uma fração. Perdão, como a fração como uma razão. Falei ao contrário. Gente, quem gosta de cappuccino? Eu. Eu não. Não, eu gosto. Eu não tomo café se não tiver leite. É, então. Eu nunca tomei, como é que eu vou gostar? Ah, então experimenta, hein? Porque é um negócio gostoso, com espuminha, assim, uma delícia. Gente linda de Jesus, então preste atenção. O que a gente vai estudar agora é a fração como uma razão. Mas por que o cappuccino tem a ver com isso? A maioria dos brasileiros gosta de tomar o café puro, sem nada, sem leite. Então, uma padaria aqui de Manaus, queria analisar qual era a quantidade de café em relação ao cappuccino que ele vendia lá na loja dele. Então, vamos anotar esse exemplo e vamos anotar esse contexto. Qual é esse contexto? É a quantidade, só que agora a gente está falando da fração com cara de razão. E quando que eu uso esse pensamento? Quando eu quero comparar quantidades. A quantidade de uma coisa em relação à quantidade de outra coisa. O exemplo que a tia está trazendo para vocês é a quantidade de café vendido em relação à quantidade de cappuccino, tá certo? Vamos analisar. Ó, deixa eu apagar aqui o quadro. Então agora... Essa aula 11h50, né? Ih, falta 5 minutos. Vamos lá. Mas dá tempo. Olha só. A gente vai falar agora da fração em relação à razão. E isso vai ser pra gente comparar quantidades. Vou colocar entre parênteses aqui, ó. Comparar, né? Quando a gente quer comparar quantidades. Então, olha só. Lá numa padaria aqui de Manaus, eles vendiam 4 cafés, são vendidas, enquanto são vendidas 2 xícaras de cappuccino. Cappuccino, gente, é uma palavra italiana, por isso que o T é com 2 Cs aqui, tá? Muito bem, como que eu vou representar isso daí, ó? 4 xícaras de café em relação a 2 xícaras de cappuccino. Só que, gente, não é que essa fração ela não tá na forma irredutível? Eu posso simplificar, então a tia vai dividir, ó, aqui e aqui por 2. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. O que significa, então? Que a cada 2 cafezinhos que essa padaria vende, ela vende 1 xícara de cappuccino. Lembra que eu falei? Os brasileiros preferem tomar café puro, na sua grande maioria, tá certo? Deu para entender? Então, quando for razão, procurem deixar a fração na forma irredutível, tá certo? Muito bem. Agora, a tia vai falar para vocês só mais um exemplo que fala sobre a gente calcular
a fração de quantidade. Por exemplo, o Léo tá aí hoje? O Léo? Eu peguei ele aqui de exemplo. Tá, não tem problema, é rapidinho. Vocês já sabem fazer essa conta. Olha só, gente. Vamos supor, só um minutinho, que o Leonardo, ele tem 18 figurinhas. E ele quer dividir com o seu primo 2/3 dessa figurinha. Lembra que a tia já falou para vocês que a palavra de na matemática sempre é conta de vezes? Então, quando a gente estiver fazendo um exercício que aparecer uma quantidade em relação a uma fração, é só a gente montar a conta assim. Ó, o Léo tinha 18 figurinhas e ele vai partilhar 2/3 dessa figurinha. Então, eu tenho que descobrir quanto é 2/3 de 18, né? Então, na prática, é trocar esse D pelo sinal de vezes. Ó, 2/3 vezes 18, certo? Como 18 é 18 inteiros, coloca um aqui de baixo. Essa continha ia ficar 2 vezes 18, que eu multiplico o numerador com o numerador. 2 vezes 18 vai dar 36. E 3 vezes 1, que dá 3. Fazendo essa continha, a gente ia ver que ia resultar no número 12. Ou seja, o Léo deu 12 figurinhas para o seu primo. Entenderam? Então, agora a tia vai passar para vocês as tarefas. Anotem aí, mas eu também vou deixar lá na nossa Google Class, tá bom? Anota aí a tarefa antes de me dar tchau, hein? Pode falar. Quem tá falando? Fiquei no mudo? Ajeitou. Estão ouvindo a tia? Vou colocar só as atividades aqui, tá? Anota aí rapidinho. Livro, texto. Página 68 a 71. A senhora vai botar isso aí no Classroom? Vou sim. Caderno de atividade suplementar 47 e 48, tá? As atividades de ontem eu também vou colocar um pouquinho de caderno de atividades lá, tá? Mas eu coloco lá no Google Class organizado pra vocês. Tudo bem, gente? Tia, já tem muita tarefa, a gente ainda tem que concluir o capítulo 7. Não, mas a tia só vai cobrar o capítulo 7, a tarefa online, daqui uma semana. É que eu quis aproveitar a videoconferência que vocês podem ir me perguntando pra passar o assunto, tá? Mas pode fazer devagarinho, não precisa se matar, não. Oi, Arthur. Não, amanhã não. A tia só vai postar algumas correções. Essas atividades são para então semana que vem? Lembrando que a tia tá cobrando de vocês, a única atividade que a tia tá dando ponto são as tarefas online. O livro de vocês eu vou olhar quando a gente voltar pra escola. Então não pode deixar de preencher a apostila, tá certo? Porque senão depois vai acumular e aí você pode ficar sem ponto, tá? Tudo bem? Tá todo mundo matematicando? Sim. Então tá bom, ó. Coraçãozinho pra vocês. Muita saudade. Claro que sim. Oi? Tchau. Tchau, gente. Quem que perguntou o quê? A Caterine? Ah, tá. Vou falar aqui pra ti. Livro texto é a página 68 até a 71 e o caderno de atividade 47 e 48. Tá? Tá bom. Feliz aniversário, tá, Kati? Tchau, Mari. Tchau, Inácio. Tia ama vocês. Beijão. Tchau, lindeza. Saudades, professora. Ai, eu também. Muita, Mari. Saudades. Beijo.
desligar aqui essa câmera também. Beijo pra vocês, tá?